No episódio do avião, em que uma criança queria sentar na janela e a mãe ficou pressionando a moça para sair da janela e filmou a moça denunciando o absurdo da pessoa que não cede o lugar para uma criança chorando. A gente percebe várias questões morais, éticas e até mesmo espirituais, além de mostrar um pouco o problema da contemporaneidade, o momento que nós estamos vivendo em que o discurso, ele muitas vezes tende a justificar o absurdo. Pois bem, o avião tem várias configurações, aviões mais simples, aviões mais complexos, com 2 bancos ou mais. E em muitos aviões, o assento da janela, ele não é aleatório. O assento da janela, ele tem um valor a mais. Ainda mais quando o avião está cheio. Não sabemos se é o caso, se o assento foi uma escolha prévia da pessoa, se essa escolha prévia foi remunerada ou não. Mas o fato é que quando você compra a passagem, você já sabe aonde vai sentar e tem uma ideia se é da janela ou não, e pode, inclusive, previamente organizar, o assentamento. Pode ser em outro avião, pode não ser aquele, etc. Tudo isso pode ser feito, até onde eu sei. Mas o fato é, a moça comprou a sua passagem tinha a janela, e uma outra pessoa, uma mãe com seu filho, que inclusive, não, pelo que eu entendi, não estava sozinha, tinha outras pessoas com ela no avião, e essas outras pessoas tinham acesso à janela. A mãe queria que aquela moça cedesse o lugar e fez pressão filmando ela e jogou na internet. Só que a coisa saiu ao contrário, porque as pessoas, felizmente, as pessoas perceberam o absurdo que aquela mãe estava fazendo, inclusive desensinando o seu filho. Além de você usar uma imagem sem autorização e jogar na internet, o perigo que isso pode gerar para uma pessoa, Quando você pega uma imagem qualquer de alguém, um vídeo, com o intuito de desancar com a imagem, com a reputação de uma pessoa, você pode estar inclusive induzindo ela à morte. Então aí nós já vemos uma primeira questão, que é o resultado de nossas ações, nossas atitudes. Nós temos que refletir antes. Nós estamos falando isso, não é vocês têm que refletir antes, não. Eu digo nós. Até porque meus vídeos não são muito vistos. Então, eu falo muito para mim mesmo. Não é um estudo também pessoal de autoconhecimento. Nós temos que tomar vigilância sobre nossos ímpetos rompantes. É uma questão de equilíbrio emocional. Racionalizar as ações quando estamos no convívio do mundo. Ao fazermos isso, diminui a chance de nós comprometermos pessoas, terceiros, com as nossas questões emocionais. Então essa é a primeira coisa que já vem nessa reflexão. O nosso orgulho, e nós vivemos num mundo extremamente orgulhoso, o nosso orgulho, ele tem a capacidade, ele é capaz de nos levar a tomar atitudes irrefletidas.
E que se isso for de alguma forma registrado, isso vai levar a outras pessoas. Você começa a se tornar uma pessoa mal criada dentro de casa, com seus familiares, e depois isso começa a sair, né? A ser expelido para o mundo. No caso, nós vemos uma pessoa com postura ditatorial. A ditadura é justamente isso. A ditadura é a imposição da vontade de um sobre os outros. A democracia e a república, o republicanismo e a democracia é o estado de equanimidade, direitos e deveres. A ditadura é a visão de um, o privilégio para um. O que manda dota os privilégios para quem ele quiser, sem dar satisfações maiores para ninguém. Então a ditadura é o domínio da tirania, é o domínio da supremacia de alguns, dos interesses de poucos sobre os interesses de todos. Então, esta postura ditatorial, ela está muito arraigada na nossa personalidade devido ao egoísmo, porque através do poder ditatorial você usufrui de bens e confortos em detrimento de terceiros. Então, a partir de uma ditadura, de uma visão ditatorial, há uma busca de privilégios, confortos e prazeres em detrimento do resto do mundo. E o orgulho exacerbado. A postura ditatorial, ela tem um orgulho exacerbado que não vê no outro o direito a ter para si a sua privacidade, o seu conforto, a sua propriedade. Não há no orgulho, na postura ditatorial, o fator orgulho, ele confronta. Ele busca diminuir o outro. Ele busca dizer que o outro tem menos direitos. Que quem é? Você sabe com quem você está falando? Quem é você para falar ou para fazer isso? Essa postura ditatorial, ela é marcante na personalidade em que o orgulho é tão acentuado que se torna uma postura patológica. A pessoa acaba esbarrando, trombando com os outros seres humanos, porque ela está afogada numa visão prepotente. A prepotência, a arrogância e a busca do prazer, do conforto, das vantagens, de privilégios, é a postura ditatorial. Toda ditadura, ela tem esses pressupostos. O pressuposto de que eu sei o que é melhor para todo mundo e mais ninguém. E por isso não é possível a discordância. Não é possível o pensamento contrário. A pessoa com a postura ditatorial, ela tem a visão de que o que pensa diferente é inimigo. E por isso ele não pode ter espaço. Ele deve ser difamado. Como ele é inimigo, tudo que eu puder fazer para acabar com a imagem dele, com a reputação dele, com o respeito que as pessoas possam ter a ele, é justificável. Então, a postura ditatorial é mais um
filhote do ódio. Mesmo que a gente, às vezes... Não, Anderson, ódio é uma palavra muito pesada. Na verdade, nós temos esses dois pares de opostos, amor e ódio. A postura ditatorial é uma postura que está, como eu expliquei, presa ao orgulho e presa ao egoísmo. Nossa sociedade tem um alto nível de comunicação que nunca houve na humanidade. Em toda a humanidade, de todos esses 200 mil anos de presença do ser humano no planeta, nós nunca tivemos um momento em que houvesse tanta possibilidade e facilidade de comunicação. E isso traz um desafio de crescimento. A possibilidade de divulgação de si, de seu pensamento, de divulgação de ideias, a possibilidade da comunicação uns com os outros num nível como nós temos agora, traz para nós a questão fundamental do que eu irradio, do que eu comunico, do que eu passo para os outros. Quais as consequências desse agir? Porque, como nós sabemos, a lei de causa e efeito atua em tudo. Tudo que a gente faz, a lei de causa e efeito, ela atua. Se o que nós fazemos leva à paz, leva ao autoconhecimento, leva ao entendimento, leva ao amor, à fraternidade, leva a coisas úteis, nós receberemos isso no futuro para nós. Agora, se o que nós semeamos gera a discórdia, gera a crítica vazia, gera a manipulação, gera o ódio, gera qualquer coisa negativa, nós também arcaremos com essas consequências. Isso independe da nossa vontade. Então nós temos que vigiar antes a nossa postura. Quem sabe disso, né? Que a reencarnação existe, que a lei de causa e efeito é um fato. Então, a postura ditatorial, nós temos que olhar para nós. Não adianta a gente ficar só falando do que essa mãe fez. Claro que adianta. A crítica, isso é importante a gente saber, a crítica, ela é fundamental. Como disse Immanuel Kant, a crítica deve ser feita sempre, a tudo. Tudo deve ser criticado. Não quer dizer com isso que tudo deve ser amaldiçoado, odiado, deturpado, acabado. Tudo deve ser visto com um olhar crítico. Seja para elogiar, aplaudir, seja para mostrar os erros que tem ali para que as pessoas cresçam e não cometam os mesmos erros. Então, toda crítica ela é válida, como disse o filósofo, o grande pensador humano, Immanuel Kant. A postura da moça foi a postura ideal. Tomara que nós, caindo em armadilhas do mesmo tipo, possamos ter a serenidade da indiferença ao ódio alheio. Nem sempre a postura de serenidade indica que por dentro a gente esteja sereno, obviamente, mas pelo menos indica que nós já temos um equilíbrio que não nos compromete ao revide agressivo. Muitas pessoas, quando tomam uma postura agressiva, elas muitas vezes
estão sofrendo um processo obsessivo, uma influenciação espiritual. Mas por incrível que pareça, nem sempre é o obsessor da própria pessoa. Às vezes é o obsessor do antagonista. Quando você se enche de raiva e de ódio de alguém, como a maioria de nós, quase todas as pessoas, ora encarnadas neste planeta, têm um passado, seja neste planeta, seja em outro, escabroso, complicado, com ações imperfeitas que geraram ódio, mágoa, violência, etc, etc, ressentimento. Então a maioria das pessoas tem inimigos ou antagonistas ou espíritos antipáticos a elas mesmas. A maioria tem. Nunca soubemos de alguém que não tivesse. Mesmo que você não seja responsável pelo sentimento do outro. Mesmo que o único fator que levou a você ter a inimizade é você dar aula, educar, fazer o bem. Mas, vejam bem, isso é um conceito que a gente precisa passar para que a gente comece a alinhar as ideias. Ter inimigos do passado não significa estar obsidiado, ok? A obsessão é quando o espírito consegue entrar na nossa psicosfera, na nossa mente, no nosso emocional, quando ele consegue interferir. A maioria das pessoas não serão obsidiadas se não deixarem que seu padrão vibratório normal, humano normal, baixe. O assédio só entra quando nós nos pegamos com emoções egoístas, odientas, agressivas, virulentas. Quando o orgulho e o egoísmo, quando a busca pelo prazer, poder, quando a violência, quando a agressividade, quando a mentira, a manipulação, quando o exagero, o fastio, a loucura toma conta de nossas ações, nós baixamos o padrão normal de vibração e o assédio entra. Mesmo assim, o assédio vai entrar na proporção da sintonia que a pessoa está dando naquele momento. Não serão todos os inimigos, mas será tudo muito matemático. É uma sintonia tipo mima. Não é algo que nós possamos evitar só com conhecimento. Só o conhecimento não basta. O conhecimento é muito importante, que vai dar as bases para a pessoa se comportar. Mas a sintonia é tudo. É o que você pensa, é o que você fala, é o que você age, é o que você vê, é o que você sente, é o que você vibra. O conjunto de todas essas forças é que vão dar a sintonia. Quando há ações egoístas, e veja bem, o egoísmo ele está muito presente, existe também um outro tipo de assédio, que não é o assédio ligado ao passado, mas é o assédio ligado à sintonia, à vampirização, ao dreno, ao roubo de energia. Milhões de espíritos desencarnados, emocionalmente falidos, viciados, pessoas que desencarnaram num estado precário. Eles buscam, têm fome, e uma das formas que eles têm de se alimentar
roubando energia vital, fluido vital do encarnado. E esse roubo é feito através das nossas questões emocionais. A raiva, o ciúme, o medo, o desejo, o vício, todo ou qualquer vício, tudo aquilo que faça com que a gente vibre mais pesadamente, mais densamente, baixa a nossa vibração, e espíritos que têm a mesma sintonia com aquele drama moral, se estiverem carentes, eles podem acessar